Boa noite. Estamos com mais uma palestra hoje do nosso programa de palestras da iniciativa da Agenda Positiva, Instituto Agenda Positiva, uma parceria com a Prime Cursos e tem o apoio do Centro Universitário Uniamérica. Hoje nós vamos ter uma palestra diferente, uma palestra que vai apresentar questões novamente relacionadas à pandemia de hoje. É um fenômeno que aconteceu com todos e muito rápido. Então, todo mundo, ou vamos chamar assim, grande parte da sociedade, teve que se transformar em home office da noite para o dia. Então, essa é a nossa temática, com a com a empresária Aline Belli. Vamos botar ela aí, Vanessa. Isso. Olá, boa noite. Tudo bom, Aline? Tudo certo. Vamos conversar um pouquinho, compartilhar experiências para ver como é que a gente constrói esse caminho, né? Exatamente. Deixa eu introduzir melhor aí quem é a Aline Belli para todo mundo. A Aline Belli, ela é graduada em Comunicação Social, Relações Públicas e é pós-graduada em Gerenciamento de Marketing. Ela tem, o que vale, assim, sem dúvida nenhuma lembrar aqui, é que a Aline é produtora executivo de uma empresa chamada Belli Studio. Para quem nunca ouviu falar, esse é um daqueles casos de bastidores assim, bonitos, histórias bonitas da gente conhecer e ver. A Belli Studios produziu e produz uma série de seriados de TV, animações, assim por diante, que as pessoas consomem no dia a dia, mas não sabem de onde vem. E é um caso muito bom do Peixonauta, ou do Boris e do Rufus. E assim, aí você quer falar um pouco sobre isso? Então, gente, nós já estamos há 20 anos no mercado, né? Já animamos Peixonauta, Meu Amigãozão, Carrapatos e Catapultas, e ultimamente estamos envolvidos na produção do Boris e Rufus, que está indo para a segunda temporada. Tá nos canais da Disney na América Latina, tá no Brasil na TV Cultura também, tem episódios no YouTube. Tem sido uma caminhada muito legal, principalmente para a gente provar que a gente pode fazer desenho animado no Brasil e no interior, né? Não é só no Rio de Janeiro e São Paulo, aqui no interior também. Então é muito legal. Eu fiquei sabendo, minha filha assistia Peixonauta e pelas tantas eu descobri que Peixonauta é feito em Blumenau, onde eu vivia na época. E aí, legal, é feito aqui, do lado da minha casa. Mas é isso aí. A Aline passou pela experiência, como muitas empresas também passaram agora, que é, de repente, tiveram que se transformar em home office. Então, a Aline passou por essa experiência. Quando eu fiz contato com a Aline, eu pedi assim, Aline, você podia dar uma palestra para a gente sobre inovação, sobre criatividade? E a Aline falou exatamente o seguinte, Malcolm, não dá, eu estou transformando a minha empresa em home office e está uma loucura, eu não tenho tempo. E aí você não quer falar sobre isso para a gente numa palestra online? E ela, isso eu posso falar, eu estou vivendo isso, eu consigo falar rapidamente sobre isso. Então, consegui iscar a Aline Belli para falar sobre isso no nosso programa de palestras online. Aline, eu vou deixar a palavra com você, então, e boa palestra, eu vou entrando de vez em quando aí na palestra para a gente falar sobre perguntas da audiência, ok? legal, vamos lá então. Forte abraço e boa palestra. Obrigada. Então, gente, a pandemia chegou, né? A gente vinha acompanhando lá, tá na China, né? Tá lá em outros países, na Itália e tudo mais, e chegou no Brasil. E a gente vinha mapeando isso no Brasil, essa chegada, a manifestação do vírus, mas estava imaginando que algumas coisas iam acontecer um pouquinho mais longe, né? Na semana que vem, na outra semana, no mês que vem. Eis que não só a gente, como empresa, mas assim, muitas empresas que tinham na cabeça fazer alguns movimentos importantes, principalmente em relação a home office para daqui a 4, 5 anos, tiveram que fazer em uma semana, organizar tudo e fazer funcionar, continuar as entregas e continuar esse trabalho, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Pode passar o slide, por favor? Então, vamos lá. O que aconteceu? Veio um decreto, né, que disse, olha, somente serviços essenciais, o restante, todo mundo em casa. E a gente saiu correndo. Puxa, como é que a gente vai fazer isso? Precisou de uma resposta rápida, né? A gente teve que fazer essa transformação muito rápido, foi necessário e
de um dia para o outro, né? Então, como é que estava, qual era o cenário que a gente tinha, não só na nossa empresa, mas em outras empresas, então vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Pode passar o slide também. Tinham pessoas que já trabalhavam em casa, já estava nesse sistema de home office, então estava tudo organizado, já tinha o seu lugar para sentar, tudo, né, funcionando bem, então não teve nenhum problema. Tinham outras pessoas que estavam só esperando essa oportunidade, ó, eu quero e eu preciso trabalhar em casa, estou feliz com essa oportunidade, vamos embora. Agora vai ser o momento de, né, vou fazer as coisas em casa, posso trabalhar de pijama, vou ter um outro momento, assim, de não estar batendo cartão, vou poder trabalhar mais à noite, porque eu rendo melhor à noite, ok. Temos um outro grupo que ficou neste caminho. Pode passar? Uma outra parte, né, das pessoas não gostaram da possibilidade, mas toparam. Vamos nos organizar para isso, vamos ver como é que isso funciona e vamos em frente. Mas a gente também teve pessoas que não queriam trabalhar em casa. Que o fato de ficar em casa e principalmente assim, né, nesse cenário de pandemia, porque você não pode sair de casa, né? A questão era ficar em casa não só para trabalhar, mas ficar em casa para o seu lazer, para tudo, era dentro de casa, não era para sair, né? A gente não chegou a ter um lockdown, mas a questão era fazer esse deslocamento e ficar em casa para a gente evitar essa curva do vírus, né? Então as pessoas ficaram super angustiadas. Olha, eu não quero trabalhar em casa, eu preciso ver gente, eu preciso conversar com as pessoas, isso vai ser muito angustiante para mim. Puxa vida, como que eu vou fazer? Né? Então, aqui a gente olhou um pouquinho a equipe. Vamos ver agora o cenário da empresa. A empresa tinham empresas que já tinham pessoas em home office. Legal, né? Não todas, mas já tinha, né? Mudou o contrato de algumas pessoas, já estava testando isso, a coisa já está funcionando. Beleza, foi um pouco mais simples. Outras empresas estavam estudando a questão, mas não implantaram, né? Então, vamos lá, vamos avaliar, mas a gente não implantou ainda, é uma coisa que eu estou pensando para daqui a alguns anos, mas não para agora, né? Pode passar no próximo slide. Outras empresas não acreditavam que isso funcionaria, né? Aí a gente tem a questão de um paradigma aqui, porque tem muitas empresas que são muito comando e controle, né, gente? Puxa, como é que esse negócio vai funcionar com todo mundo trabalhando em casa e eu não estar olhando, né? Eu não estar vendo as entregas, eu não estar acompanhando, a coisa está dentro de um lugar onde eu tenha um controle maior. Então, foi uma angústia muito grande, né? E tem as empresas, claro, que não tem como fazer esse processo em casa, né? Tem grandes indústrias aí que tem maquinário pesado e tudo mais, então vai ter que ter um protocolo de retomada, vai ter um outro jeito para pensar isso, porque aí realmente não tem como fazer esse deslocamento para casa, né? Então, esses são os cenários básicos. E aí, como é que a gente começa? Como foi que a gente começou lá na empresa? Primeiro, a gente fez um mapeamento de risco na equipe. A gente conversou com as pessoas, né, entendendo cada um do grupo, com quem morava, qual era a idade das pessoas com quem, né, dividia o apartamento, a casa e tudo mais, se morava com gente idosa ou não, se tinha gente da área de risco, né, tem pessoas asmáticas, tem pessoas com algum tipo de imunodeficiência, então a gente foi mapeando isso para a gente conhecer melhor a realidade de cada uma das pessoas, tá? Depois, a gente levantou as estruturas individuais para home office. Então, tem gente que não tinha uma mesa, não tinha uma luminária, não tinha uma cadeira para sentar, né? Porque não estava preparado para isso, não estava pensando em trabalhar em casa, não tinha seu canto para trabalhar em casa. E a gente trabalha muito com arquivo eletrônico, então a pessoa precisa assim, se organizar, porque fica muito tempo, né, sentada e tudo mais. Então, era um pouquinho mais complicado. E aí, um outro passo que a gente deu foi definir uma pessoa de apoio. Ok, se for deslocar todo mundo para casa e a gente for fechar a empresa, quem é que vai ser a nossa pessoa de apoio? Porque a gente pode precisar que venha aqui, religue o servidor,
aconteceu alguma coisa, né, acabou a luz, o no-break não deu conta, a gente tem que definir uma pessoa de apoio que possa vir na empresa, ou mesmo deu pau em algum computador de alguém que precise vir trocar, qualquer coisa, você tem que ter uma ou duas pessoas que possa, essas são as pessoas responsáveis, qualquer coisa que precisar, essas são as suas pessoas de apoio, tá? Outro item, desenhar um fluxo do trabalho por área, tá? Porque, assim, pode ser muito fácil, assim, todo mundo sabe o que tem para fazer. Legal, né? Eu sei o que eu tenho que entregar, eu sei como é que funciona o meu trabalho, mas, gente, como é que funciona fazer isso em casa, né? No nosso caso, a gente trabalha com cenas de animação, né? São arquivos grandes, né? Como é que a gente vai fazer upload de cena, né? Como é que a gente vai diminuir esses tamanhos? Como é que a gente vai passar cenário? Para quem a gente vai mandar? Como é que o supervisor vai ver? Como é que a gente vai acompanhar essa produção? Né? Então, isso era muito importante. A gente desenhou um fluxo para cada área. A área de design vai funcionar desse jeito. A área de animação deste projeto que já está rodando vai funcionar desse jeito. A área deste outro projeto vai ter essa outra dinâmica. Então, a gente pôde fazer essa organização por escrito e compartilhar com as pessoas, que isso é bastante importante, que fique claro para todo mundo. Olha, Aline, vou fazer uma interrupção agora só para a gente discutir esse assunto. Quando começou esse problema aí, né, e o pessoal foi virando home office, e você comentou do home office, eu lembrei, poxa, para ela vai ser fácil, porque tudo são estações de trabalho. E pelo que eu estou percebendo, não foi tão fácil, para ter uma coordenação inteira de equipe de fluxo de trabalho. Então, acho que seria legal você falar sobre isso, porque muita gente acredita, um pouco mais, porque muita gente acredita que tudo vira home office, assim, num estalar de dedos. E não é bem assim que vira home office. O distanciamento, apesar do trabalho ser uma estação de trabalho tipo um computador, o distanciamento e a falta de interatividade afetam. Se você puder aprofundar isso, vai ser muito legal. Então, aí nesse início foi uma coisa até muito engraçada, porque a gente saiu com os carros carregados com computador, com cadeira, com mesa, para ajudar a organizar a parte física, né? E depois disso ainda teve todo um acompanhamento, porque assim, a gente está num momento de pandemia, né, gente? O psicológico das pessoas também é muito importante. Então, a gente tem que ter um outro olhar, né? Eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, e aí a gente aprofunda um pouquinho nesse item, tá? Deixa eu só terminar essa partezinha aqui de como é que a gente estruturou esse por onde começar, tá? Então, a gente desenhou esse fluxo de trabalho, botou isso na mão de todo mundo, né? Para ficar claro, e aí a gente precisou organizar o TI. Porque olha só, como é que ia funcionar? A gente tem servidores na empresa e a gente estava com 50 pessoas fora. Vai todo mundo acessar esse servidor? Como é que vai funcionar esse canal? E como é que funciona se a gente tiver uma invasão de hacker? Como é que, né? Como é que nós vamos estruturar isso? Então, a gente chamou o pessoal da AGB, que é o pessoal que presta assessoria para a gente, sentamos juntos, discutimos como é que a gente ia trabalhar com isso, para não deixar lento também o servidor, né? Decidimos que 2 pessoas somente ia ter acesso ao servidor, criamos um drive específico para os projetos, subimos todo o material específico para esse drive. Quem precisava trabalhar com alguns arquivos específicos, colocou isso dentro do seu computador, da sua torre, levou o computador para casa para poder desenvolver esse trabalho nesse primeiro tiro, porque a gente teve o decreto por 2 semanas, mas a gente já se preparou, vamos organizar isso aqui para pelo menos a gente ficar 2 meses e depois a gente ir fazendo essa renovação para o tempo que precisar, né? Então, a gente teve esse tempo de organizar, inclusive a gente teve que fazer cabo de rede, porque as pessoas estavam assim, a gente tem um computador desktop que não pega Wi-Fi, então eu vou puxar o cabo de rede da minha cozinha até lá no carro, no quarto, preciso de 8 metros de cabo de rede, então a gente passou um dia inteiro fazendo, né, milhares de metros de cabo de rede, fazendo os plugzinhos para as pessoas poderem levar para casa. E aí a gente combinou com os grupos também
quais eram os programas que a gente ia usar para a gente poder fazer as nossas reuniões online, porque a gente não queria perder esse contato, precisava estar conversando sempre, né? Então, para a primeira semana, nós vamos testar, vamos fazer pelo Whereby, vamos fazer pelo Google Meets, né? Até quantas pessoas pode, como é que isso funciona? Então, a gente foi organizando isso para uma primeira saída, né? E depois foi ajustando conforme as coisas foram começando a se encaminhar. Pode passar o slide. Aí nós organizamos também os líderes por equipe, porque essa liderança precisou organizar com aquele grupo a frequência de reunião, o horário que ela ia acontecer, como é que ia trabalhar as metas daquele grupo, as metas individuais, a meta por semana, como é que ia ser a proximidade, porque esse líder de equipe precisa estar conversando com essa equipe o tempo todo. Imagina que essas pessoas estavam acostumadas a interagir o tempo todo, né? Eles estavam juntos numa sala falando de um projeto, usando reaproveitamento de cena, tirando dúvidas, e de repente, puf, de uma hora para outra foi todo mundo para sua casa, né? Então, tudo isso a gente precisou pensar em como estruturar, organizar responsáveis por equipe para que isso pudesse funcionar, tá? Pode passar. A questão do horário de trabalho também. Como a gente não tinha mais essa questão de estar no estúdio, né? Porque no estúdio a gente abria às 7 da manhã, fechava às 8 da noite, a gente tinha um combinado de horário com a equipe e cada um fazia o seu horário e organizava seu horário. Eu começo às 7 da manhã, termino às 5 da tarde. Eu começo às 9, termino às 6 ou às 7, enfim, ia se organizando. Em casa não tem isso, é um horário adaptável, né? Então, a gente só precisava organizar que num determinado horário específico, todo mundo tivesse online, para que o líder de equipe pudesse conversar com as pessoas e tirar algumas dúvidas, se tivesse uma intervenção do cliente que pudesse compartilhar com todo mundo ao mesmo tempo. Então, esse horário de trabalho é adaptável? Sim, mas teve um combinado por pequenos grupos de como é que iam funcionar os horários online para eles estarem conversando. E uma outra coisa que surgiu, que foi muito legal e muito necessária e importante, foi o momento do café online. Esse momento do café online é um momento de bate-papo, porque a gente tinha na empresa um momento que todo mundo descia para o café, né? E aí falava sobre filmes, falava sobre animação, sobre livro, e a gente, cada um na sua casa, não tinha como organizar essa questão assim, meu Deus, como é que isso vai funcionar, né? Então, isso acabou, na primeira semana, se organizando espontaneamente. As pessoas organizaram um horário, olha, todos os dias a gente vai conversar um pouquinho às 4 horas da tarde. Entra aí e vamos falar um pouquinho de filme, vamos falar um pouquinho de quebra-cabeça, vamos falar um pouquinho para poder dividir um pouco dessa coisa, dessa angústia de estar em casa, né? De sair todo aparamentado para poder ir no mercado, de lavar fruta, de lavar pacote de batata palha, né? E muita gente, assim, da nossa equipe mora sozinha. Então, além de tudo, tem aquela coisa de, poxa, você vai conversar com quem dentro de casa? Então, o fato de ter esse momento do café online foi muito importante para o grupo e a gente entendeu que isso foi muito positivo para todo mundo, assim, olha, puxa, agora vamos ter essa horinha, esse tempo para a gente poder trocar. Isso foi muito legal. Aline, eu estou entrando aqui para que você dê um oi para a Aline Oliveira. Olá! Para a Jaqueline, que elas pediram para você dar um oi para elas. E você não tem acesso aos comentários, então vou até botar aqui, ó, a Jaqueline dando um oi para você. Olá, Jaqueline. E a Aline pedindo, ó, manda um oi para mim, então. Olá, Aline, minha xará, muito bem. Eu queria dizer uma coisa aí, Aline, eu estou impressionado com essa ideia do café online. Eu não vi, todo mundo que moveu ao home office, isso é diferente, tá? Eu não vi até agora, e conversei com muitas empresas sobre esse assunto, por muitos contatos que eu tenho com empresários, e ninguém se preocupou em fazer um café online, onde a turma para e vai falar sobre
sei lá, café, cinema, Netflix. Quebra-cabeça, não é? Exato. Ó, Dela, a gente tem um povo no estúdio que faz quebra-cabeça de 5.000 peças, sabe? Assim, eu não consegui. Eu tentei, eu juro. Mas não deu se certo. fizer um quebra-cabeça 5.000 peças online. Nossa, não. Monta numa mesa bonitinho e depois compartilha fotos e conta lá que fez e tudo. Gente, é uma coisa incrível, um trabalho de paciência, assim, ó. 10. Esse lance que vocês implementaram do café online, você entende que isso aumentou a produtividade? Relaxou a turma? Como é que você vê isso aí? Isso é uma coisa que, assim, ó, tirou um pouco da ansiedade, tá? Porque o que acontece, assim, as pessoas vão para casa e começam a assistir televisão. E na televisão, o que tá falando? Pô, a onda da pandemia tá aí, a gente tá só no inicinho, não saiam de casa, morreram tantas pessoas, sabe? A quantidade de notícias negativas é muito grande, né? E ao mesmo tempo tem uma coisa muito engraçada, porque tem muita gente que diz assim: ah, ninguém tá fazendo nada em casa, né? Vamos ver um montão de filme, um montão de série. Nossa, a gente quase não tem tempo para nada, porque não dá pop-up nas meias e nas meias, nas camisetas, elas não vão sozinha pro guarda-roupa, você tem que cuidar disso tudo, você tem que fazer sua comida, não tem mais como almoçar fora. Tinha um monte de gente que tinha essa rotina de sair do estúdio e ir junto, almoçar e tudo mais, agora tem que cozinhar, tem que se virar, tem que fazer todo um processo Vamos diferente. explicar uma coisa importante para o público aqui. A Aline está falando que a turma que trabalha com ela, muitos moram sozinhos e almoçam fora e tal. Vamos só esclarecer que a grande maioria do pessoal que trabalha com você de criação devem ser pessoas mais jovens, é isso? Isso. É uma faixa etária de 22, 25 anos. É importante ressaltar isso. Temos um pessoal mais velho e um pessoal mais novo também, mas, né, essa faixa geral. Bom, eu vou te deixar, eu estou te atrapalhando demais, vou te deixar correr a tua palestra aí. Obrigado pelo aprofundamento desse café online. Legal. Vamos lá, então. Vamos adiante. Pode passar ali a... Vamos lá. E como é que tá essa rotina na pandemia? Então, a gente organizou isso para começar, né? E como é que a gente implantou e como é que organizou essa rotina, então, né? A gente dividiu funções para ter mais contato com a equipe e a gente se coloca de uma forma disponível, isso eu queria deixar como dica, assim, para todas as pessoas, para que, ok, você se programa para ter uma reunião, a reunião vai ter meia hora, 40 minutos, fique disponível para conversar um pouquinho mais, fique disponível e coloque, assim, exerça a questão da empatia para você ouvir um pouco mais, né? Nós temos pessoas muito assustadas com tudo isso que está acontecendo, que não estão conseguindo lidar com todas essas informações, essa angústia, esse cenário de guerra que está acontecendo em muitas cidades, né? E uma pena que o vírus, além de tudo, se politizou muito, então muitas pessoas perderam puxa, o que é real, o que não é, como é que está acontecendo, tá? Então, se coloque como gestor de uma forma de acompanhar também a sua equipe e de dar esse acolhimento, porque isso vai refletir nas entregas da turma. Não vai ser todo dia você vai conseguir falar com todo mundo, né? Eu até acho que, assim, nossa, trabalhar em casa multiplicou, assim, muito para a gente que faz a gestão, o trabalho que a gente tem mesmo de acompanhamento, mas isso é bastante importante, principalmente nas primeiras semanas, porque aí as pessoas vão se organizando, vão entrando numa rotina e as coisas vão funcionando. A gente tem, por exemplo, uma produtora de linha que vai fazendo diárias, então ela reúne as equipes e vai conversando com as pessoas, como está a sua meta? Você entregou o que precisava entregar? Como é que você está se organizando para cumprir o que ainda falta, né? Então, essa conversa é muito importante, faz parte mesmo desse vínculo que você precisa ter até para ajudar a passar mais rápido esse momento tão complicado, né? Pode passar. A gente tem uma mudança na dinâmica como um todo, né? O foco ele não pode estar, gente, na quantidade de horas dedicada. Ele tem que estar na entrega efetuada pelas pessoas. Então, a gente tem lá um grupo que precisa entregar 30 segundos por semana.
né? 25, 30, 35 segundos por semana, falando aqui de desenho animado, né? Cada empresa com com as suas necessidades. Então, você organiza, combina isso com o grupo, mas você não vai mais acompanhar e dizer, poxa, o cara tá online, o cara não tá online, como é que tá isso? Tá dedicando tantas horas, tudo. Tira o foco disso. Acompanha as entregas. Entende o que está acontecendo para estar conseguindo chegar lá ou não, no que você pode ajudar ou não, né? Então, assim, a gente hoje tá com a equipe toda, tá todo mundo em home office, né? E teve alguns momentos com algumas pessoas que a gente precisou conversar e disse, olha, tá muito complicado em casa, você tá precisando passar um dia no estúdio, né? Voltou a trabalhar, quer ir para o estúdio de novo, porque a gente decidiu que a gente não vai voltar, a gente vai continuar esse ano todo online, né, vai trabalhar dessa forma, tá dando certo, vamos monitorando, né, mas tem uma equipe que tem uma dificuldade muito grande de trabalhar em casa, né, então, vamos lá, vamos voltar para a empresa, tem uma sala com vários lugares, 2, 3 pessoas, ok, pode ser, é possível, né, organizamos chave, senha e tudo mais, a pessoa se sente à vontade, tá lá, muito melhor. A entrega funcionou, fluiu e ela também se sentiu acolhida, isso é bem importante, tá? Vamos pro próximo item. Volta meu slide! Oi! Não volta, eu quero falar. Não volta, tá bom. Ok, é o seguinte, tem dois, tem uma colocação minha e depois da Ticiane Vitória, ok, que ela gostou da ideia do café online e vai pedir para você, vou botar aqui já, vou deixar aqui um pouquinho, para saber melhor, para você dar uma dica de como funciona o café online, ok? Tá. Uma coisa interessante aqui que você comentou é o seguinte, hoje eu participei, eu vou querer a tua opinião, hoje eu participei de uma reunião numa universidade, na Uniamérica, que faz parte da nossa parceria, e foi uma reunião com coordenadores de curso. Ok. Alguns coordenadores estavam presentes, outros estavam online. Ou seja, houve essa mistura de onde você quer estar, conosco, numa presencial ou online. Então, e eram trabalhos em equipe, em grupo. Então, o grupo online ficou todo online, evidentemente, e houve essa interatividade. Então, me diz uma coisa, vocês aqui, vocês decidiram que vão ficar até o final do ano online, certo? Isso. Parte... Home office, né? Isso, Home office, perdão, online todos estamos. Ok, home office. Então, o que você pretende fazer? O que vocês pretendem fazer? Se houver necessidade de encontros presenciais, vai ter presencialidade e vai ter online também, virtualidade, no caso. Qual a estratégia de vocês? E vai ser até o final do ano, se der certo, vocês continuam? O que está passando pelo momento de vocês? Então, a gente, assim, neste momento, como a gente já tinha séries que a gente estava trabalhando em animação e já estava, assim, elas já estavam na metade do processo, né? A gente já tinha entregado de 18 episódios, né? São 26 episódios para concluir. Então, estava todo mundo super aquecido em como é que faz aquele movimento daquele personagem, já tinha uma interação muito grande com o grupo. Então, isso facilitou, ajudou muito, né? A gente está começando uma outra série na segunda-feira que vai ser novidade, vai ser a primeira vez que a gente vai começar do zero uma série com todo mundo em casa, online, né? Então vai ser um desafio. Não tenho essa resposta para te dizer assim, ok, vai dar super certo, mas pelo teste prévio que a gente fez, a gente consegue um reaproveitamento de cena muito legal através dessa livraria ótima, né? Dessa biblioteca que a gente coloca online, e a gente pode acessar e conversar com todo mundo para a gente ir compartilhando tela, fazendo alterações, porque, assim, a realidade que a gente tem de internet hoje é muito diferente de 3 anos atrás. Sim, né? Já melhorou, ainda estamos com problema, não está? Sim, sim. Vocês devem fazer muita banda nesse trabalho, porque o serviço de vocês essencialmente é imagem e som. Isso. E aí a banda de vocês, sei lá, se a minha aqui em casa 100 mega, de vocês deve ser 200 giga. Sei lá, imagina que tem que ser uma coisa muito, muito forte. Mas é complicado porque, assim, ó, cada um em casa tem uma estrutura diferente também, né? Porque aí, quando a gente está com todo mundo junto no estúdio,
funciona de um jeito. Agora tá todo mundo em casa, inclusive a gente tinha pessoas que voltaram para São Paulo, para Minas, eram pessoas de fora que estavam trabalhando com a gente aqui. E aí eles, poxa, a gente vai ficar preso aqui, né? Vai ficar trabalhando em casa, então eu vou voltar para lá, que lá estou numa estrutura mais legal com a minha família mais próxima e tudo mais, mãe, pai, ou enfim, né? Então, está sendo, gente, um momento de teste para todo mundo, um aprendizado gigante. A gente está vendo que muitas coisas estão dando certo e quando não dá, a gente volta, ajusta. Falando em aprendizado, eu vou me retirar da cena e vou deixar aqui para você do Café Online. Mais uma pessoa também pediu informações sobre o Café Online. Isso é uma novidade. E a palavra está contigo. Eu vou dar um tchau para você da cena. Então, vamos lá. Café online começa com isso aqui, né? Todo mundo com uma xícara bonitinha, vamos lá tomar um café online. E é um momento que a gente não fala sobre trabalho. A gente bate papo sobre vários outros assuntos. Como o grupo já tem uma certa sinergia, já se conhece, né? Já trabalhou junto por um tempo. Alguém puxa um assunto legal sobre um livro que está lendo, sobre um filme, e aí aprofunda isso no café online. Então, normalmente ele tem uma duração de 30 minutos, às vezes se estende um pouquinho mais, mas não tem segredo, gente. É como se fosse um café presencial, só que ele acontece online. É isso, tá? Espero que tenha respondido aí. Vamos lá, gente, vamos voltar para nossa palestrinha aqui. Então, sobre algumas palavras mais sobre rotina na pandemia, né? O que a gente precisa ter, principalmente como gestor, né? Paciência, resiliência, porque o tempo de adaptação das equipes e das pessoas é um pouquinho diferente, tá? Tem equipe que vai mais rápido, se adapta mais rápido, dá uma resposta mais rápido, tem equipe que demora um pouco mais e precisa de um acompanhamento mais próximo, né? A gente precisa ter flexibilidade e atenção, né? Porque esse acompanhamento tem que ser realmente constante e muitas vezes a gente precisa fazer um reajuste de rota, né? Não é só dizer, puxa, tem que fazer assim e nunca mais rever. Você tem que estar o tempo todo movimentando e reajustando, tá? Pode ir adiante. Falando um pouquinho da Bell Studio mais especificamente, assim, a gente demorou 4 semanas para que todas as equipes, a gente estava com 4 equipes diferentes, entregando 4 episódios por mês, né, de projetos diferentes ao mesmo tempo. Então, a gente demorou um mês, né, foram 4 semanas, para que as equipes voltassem a ter o mesmo rendimento do que a gente tinha trabalhando na empresa e conversando mais próximo todo dia. Foi necessário a gente entrar com algumas conversas individuais, a gente chamar a pessoa à tarde ou mesmo à noite para saber, olha, como é que tá? Como está o ambiente em casa? Você conseguiu se organizar? Você está precisando de mais alguma coisa? Precisa de uma cadeira, né? De uma mesa melhor? A gente leva, porque a gente saiu distribuindo a empresa, desmontando a empresa mesmo e montando isso na casa das pessoas, porque a gente precisou ajudá-las a organizar esse espaço para poder trabalhar, né? E foi um aprendizado essa lida com a internet, porque eles tinham que animar as cenas e colocar lá para provar, e tinha um fluxo muito tranquilo que eles já estavam dominando, e agora era um fluxo diferente. Tinha que pegar essa cena, tinha que compactar essa cena, colocar ela online, num drive, aí deu um monte de confusão com esse drive, não dava certo, a gente teve que ver o que estava acontecendo, alugou um drive só, enfim, organizou isso e todo mundo precisou aprender como fazer. Então, demorou realmente essas 4 semanas para a gente ajustar, tá? É um tempo normal aí. A internet é um desafio, tem semana que tá 10, tem semana que, nossa, é uma dificuldade para subir e descer arquivo, né? E a gente sempre, assim, fala sobre avaliação constante e ajuste, porque isso é uma caminhada, né? Nós estamos num momento diferente para todo mundo em adaptação. Então, não existe, assim, uma verdade absoluta. A gente testa, deu certo, vamos adiante. Precisa mexer, né? Faz a adaptação necessária e continua, tá? Vamos lá, gente, mais algumas coisinhas importantes que a gente não pode deixar. Cuide-se, gente. No início é muito difícil de estabelecer horário. As pessoas perguntam para a gente coisas o tempo todo, né? Manda WhatsApp, entra em contato com a gente em tudo quanto é, sabe? É bem difícil, mas
tenta dar um prazo para isso. Ok, nessas 2, 3 primeiras semanas de home office, vou fazer isso, vou estar 100% focado nisso, né? Mas depois vou trazer algumas atividades que me façam relaxar. Isso é importante, porque a cabeça da gente precisa estar legal para a gente conseguir também dar apoio para a equipe. Senão não funciona, né? Se você está em desequilíbrio, a equipe também precisando de ajuda, ninguém consegue se ajudar. Então, dê um prazo para isso. E depois comece a organizar realmente os seus horários de uma forma mais calma, tá? Pode trocar. Lembrando, você está em home office também, gerindo a equipe e a casa, que é um organismo vivo, né? Tem as crianças, tem que fazer, né, quem tem filhos aí, organizar tabelas de trabalho, para ver como é que a gente vai fazer para todo mundo se ajudar, né? Arrumar cama, fazer almoço, lavar a louça, porque a louça, meu Deus, ela brota na pia, não tem jeito, não vai embora. Então, assim, respira fundo, gente, sabe? Organize isso é muito importante, tá? De ter uma rotina, mas entender também que você vai ter que abrir mão de algumas coisas e você também está num sistema de estar trabalhando em home office e que precisam de você para outras coisas também dentro desse fluxo da casa, tá? Adiante, pode trocar. Organize um tempo na semana, eu falo aqui para exercícios, né? Mas a questão é desligar o celular, desligar as telas, né? Porque a gente acaba ficando muito em tela. Então, vou ver um filme. O filme também é tela, né? É um momento do dia para você olhar o horizonte, descansar o seu olhar, ver outras coisas, escutar um passarinho, fazer uma outra coisa que faça a sua cabeça respirar um pouco diferente, né? E ver outras coisas que não sejam através dessa luz aqui, dessas telas, tá? Lembrando, gente, não precisa ser perfeito, a gente tem que achar um jeito para funcionar. Isso é que é o mais importante, tá? Pode passar. As projeções, assim, que eu tenho lido é que essa questão de pandemia vai aí ainda um tempo, né? 18, 36 meses entre abertura e fechamento, então a gente tem que se preparar, porque eu vejo em muitos setores que há uma negação, tá todo mundo dizendo assim, não, vai até 30 desse mês, vai até 30 do mês que vem, vai... Calma, não alimenta essa expectativa. Se organiza para fazer o melhor possível dentro das informações que você tem, para que aquilo dê certo com as informações que você tem hoje. Hoje, a gente está nesse estado de pandemia, está todo mundo tendo que trabalhar em home office, com menos contato possível, beleza, vamos fazer isso funcionar da melhor forma possível. Quando abrir, beleza, vamos ter um protocolo para voltar para a empresa, para a gente organizar as coisas na empresa, vai ser um próximo momento, a gente pode até pensar nisso, mas não alimenta a sua ansiedade com essas coisas, vai com um pouco mais calma, tá? Muita coisa se acelerou, a mudança se fez necessária, se fez rápida, a gente em 1, 2 semanas teve que tomar um monte de decisões que a gente estava imaginando tomar para 2, 5 anos, né? Mas as coisas estão acontecendo e eu acredito que é na crise que a gente cresce e que a gente aprende a lidar com criatividade para as coisas mais difíceis, tá? Pode mudar o slide? É isso, gente. Trouxe um monte, assim, de dicas, de coisas que a gente viveu aqui. Espero ter colaborado com vocês um pouquinho, né, sobre essa transição, né? Lembrando que é muito importante, a cabeça tá legal, né? Então, a gente ajuda a equipe, a gente organiza as coisas, mas tendo também um compromisso com a gente mesmo. Lembrando que, né, precisa estar bem para poder fazer as coisas acontecerem. Tá? Foi um prazer estar com vocês, espero ter deixado um pouquinho de coisas legais para serem implementadas aí. Ok, Aline, muito obrigado pelas ideias que você trouxe, a experiência que vocês passaram. Confesso que não só a mim, mas impressionou algumas pessoas da nossa audiência sobre o Café Online. Excelente ideia, vamos ver se isso prolifera, vou aí pelo áudio, pela palestra, pelo áudio, vou ver até se... Eu vou tentar espalhar um pouco essa ideia, porque eu gostei demais dela. Gostei demais. Ninguém falou sobre isso. Pelo contrário, como as pessoas estão em casa, aí tem, você já está em casa, então você levanta, vai na cozinha, você lá abre a geladeira e pega um suco. Ou seja, já tem aquela
né, aquela ideia montada, assim, de que você está bem. Não, mas espera aí, você tem que estar em convívio social, né? E você, no trabalho, você estimula isso. Então, eu até queria, assim, complementar que a gente tem muitas pessoas que estão tendo sintomas, assim, de síndrome de pânico, né, de angústias, por conta disso tudo, desse momento de estar todo mundo muito trancado, de estar ouvindo sempre notícias ruins. Então, vamos achar um jeito que a gente consiga passar por esse, né, momento de uma forma um pouquinho mais tranquila, dentro daquilo que a gente consegue influenciar, porque tem coisa que a gente não consegue fazer. E aí não adianta, por que você vai dormir porque lá em Brasília não vai dormir, porque lá em Brasília está acontecendo isso e aquilo que você não tem um poder de mudança, né? O que você pode fazer aqui, que depende de você, da sua equipe, realmente colocar a mão na massa. Então, acho que isso é muito importante, a gente se conscientizar de onde a gente pode mexer, o que a gente pode fazer para que a coisa melhore, né, no momento presente. Bom, e como foi a tua experiência de uma palestra online, por uma live, para um público que você não viu? Então, gente, é muito estranho, hein? Porque a gente olha para a gente mesmo. Então, faz falta, assim, olhar nos olhos das pessoas, ouvir, assim, né? Ter uma temperatura. Gosto muito quando você entra, Mal. E aí a gente tem uma pessoa para olhar, para conversar. Que bom, que bom. Mas foi bem É a legal. minha vantagem, eu estou sempre olhando você. Então, quando eu entro, eu acho até que estou interferindo, mas que bom saber que você gosta da interação. Eu acho que é legal porque a gente vai trocando, né? E vai construindo também. Muito bom, Aline, muito obrigado pela oportunidade também, foi muito legal. Não, nós agradecemos a palestra que você deu, porque foi uma experiência muito prática. E esse pragmatismo, essas coisas do dia a dia são importantes, porque você sai daquele campo da teoria e entra, ó, é assim que acontece. Né? Então, você vê as coisas assim muito tangíveis, isso é muito importante. E certamente muitas pessoas que passaram, ou vão passar, ou estão passando por isso, eles... então é assim, eu também passei por isso, é assim. Então, aquela ilusão, assim, aquele sonho de como seria perfeito, e se desmonta e vai para a realidade. Isso é muito bom. E a gente fica aí equilibrando todos os pratinhos no ar, né? Não pode deixar nenhum cair, então vai tentando. Muito obrigado, Aline. Obrigada, foi um prazer. Até mais. Ok, pessoal. Na semana que vem a gente vai ter mais uma palestra online, agora sobre cérebro e aprendizagem, professora Juliane Fischer, e vai ser uma temática interessante, porque é mais voltada para a educação. Ela sai do pragmatismo que a gente teve hoje, que foi basicamente empresarial, ou da semana passada, ou do início da semana, que foi de informática, agora a gente pula para educação. As palestras estão sendo um mix de temas variados, todos conectados com a vida das pessoas, por esse motivo mesmo, a gente quer resgatar assim esse mix de ideias. E, enfim, agradeço muito a presença de todos, e a gente se encontra, então, na palestra da Juliane sobre cérebro e aprendizagem. Boa noite a todos.